Que alegria para mim estar com você aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Estaremos juntos abrindo a Palavra de Deus e estudando algo muito especial para a sua vida. Há algo na Bíblia que me encanta, que a gente chama de paradoxo. Por exemplo, a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Interessante, não é? E tem outros muitos, mas tem um de maneira especial que me chama a atenção. E está falando a respeito de Jesus. Esse paradoxo diz que pelas suas feridas nós somos sarados. Nós vamos então agora abrir a Bíblia e entender o que as feridas de Jesus têm que ver com a cura espiritual para as nossas vidas. Eu quero convidá-lo então a ficar comigo nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus, porque nós estamos começando esse programa A Adoração aqui na TV Novo Tempo. Aprender é sempre algo especial, até porque aprendemos do dia que nascemos até a hora que a gente vai embora desta vida. E na TV Novo Tempo você pode aprender constantemente. Por exemplo, nós temos essa revista, que é a revista Eu Creio. E nesta revista há muitos ensinamentos para a sua vida. O capítulo 4, por exemplo, é muito especial. Ele vai lidar com o plano da redenção, entender por que o sofrimento traz a morte, por que o sofrimento traz algo tão ruim para as nossas vidas, e agora encontrar em Deus, na Bíblia, a solução para o sofrimento, para a dor, para a morte. Então eu faço questão que você entre em contato conosco, pedindo esse material, para ele lhe auxiliar no estudo da Bíblia que nós começamos aqui sempre em cada programa da TV Novo Tempo. Nós vamos falar sobre o plano da redenção, só que aqui você vai ter agora outros assuntos especiais para aprender junto na Palavra de Deus. É simples, você pode entrar em contato conosco com os números e os contatos que aparecem na sua tela. Você pode entrar em contato conosco pelo operadora 12 21 27 31 21. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, operadora 12 98244 4449, e também você pode entrar em contato pelo site Novo Tempo/Escola Bíblica e peça a sua revista Eu Creio, a revista Esperança, que vai trazer vida, força e conhecimento para você e a sua família. Neste momento, então, eu deixo a revista e pego a Palavra de Deus. Mas antes de nós abrirmos o texto bíblico, eu gostaria de orar com você e pedir a bênção da companhia do Espírito Santo para nos orientar nos minutos que estaremos aqui estudando a Palavra de Deus. Convido você agora a orar comigo aí onde quer que você esteja. Querido Deus, nosso querido Pai, ao nos entregarmos agora em suas mãos, juntamente com a sua palavra, queremos abrir a Bíblia e abrir também o coração, para que as verdades que tens em sua palavra agora sejam verdades na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos entendimento, dá-nos amor pela tua palavra e fé para praticá-la. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo diretamente a vir comigo para a palavra de Deus e abrir a Bíblia em João, no capítulo 12. O Evangelho de João traz no capítulo 12 um relato muito especial. No domingo, que nossos irmãos católicos celebram o Domingo de Ramos, Jesus teve aquela famosa entrada triunfal em Jerusalém. Agora, o que aconteceu nesse dia?
Nesse dia foi um dia especial, onde ele entra e ali os ramos são colocados, as pessoas estão clamando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E então algo sobrenatural acontece, Deus fala, as pessoas pensam que é um trovão, outros acham que que um profeta está falando, algo está acontecendo aqui, mas Jesus então explica que Deus falou algo especial a respeito dele para que as pessoas que estivessem ali pudessem acreditar. Eu quero ir com você então no verso 31, quando Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. De quem Jesus está falando? Que príncipe é esse? Ele está falando de Satanás, que quando levou Adão e Eva ao pecado, tomou das mãos de Adão o governo desse planeta. Então Jesus está lidando agora com aquilo que envolve o seu sacrifício, mas com as dimensões daquilo que o seu sacrifício vai produzir. Então Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, verso 32, atrairei todos a mim mesmo. O verso 33 diz assim: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então o que nós vamos fazer agora é entender qual foi a natureza da morte de Jesus, como ele morreu, por que dessa maneira, quem que criou esse método de tortura, e agora entender o que o sofrimento de Jesus implica na nossa salvação e de maneira direta na nossa espiritualidade. Eu quero que você entenda que a crucificação foi criada pelos fenícios. Então, uma maneira interessante que eles tinham era levar o criminoso, a pessoa culpada, a pessoa julgada, a caminhar com a cruz sobre si. Duas razões pelas quais a pessoa tinha que caminhar com a cruz. A primeira era por causa do testemunho. Ela estava dando um testemunho para todos aqueles que fossem capturados. Então era um testemunho, ou seja, um testemunho negativo, um exemplo para que ninguém pudesse imitá-lo. A segunda situação era que, ao caminhar levando a cruz, essa pessoa então agora tivesse as suas forças exauridas de si. Agora interessante que os fenícios criaram a crucificação, todavia ela foi tomada ou emprestada para os romanos. E os romanos agora colocaram ainda mais força nesse método de levar uma pessoa à morte de cruz. É interessante notar a maneira como a pessoa era levada para morrer na cruz. Existia então a cruz e ela se divide em dois pedaços de madeira. O pedaço de madeira, a parte da madeira que fica na vertical, é chamado de sadile. A parte de madeira que fica na horizontal é chamada de patibulum. Olha que interessante, nomes estranhos, né? Todavia é interessante entendermos como é que se processava. A pessoa tinha que carregar a parte da cruz que ficava na horizontal, ou seja, a pessoa carregava o patibulum sobre as costas, até o lugar onde ele havia de encontrar a parte de madeira chamada sadile, para que fossem então agora unidas as duas e ele fosse pregado na cruz, pregado no madeiro. O que é interessante é entender a maneira como a pessoa então era levada à morte e à morte de cruz. Os pés eram presos no sadile, de maneira que agora as mãos eram fixadas no patibulum. A parte horizontal, os pés. A parte vertical, eram então pregadas as mãos. O detalhe é que para que a pessoa pudesse respirar, ela deveria colocar força nos pés e então ter o seu corpo erguido a partir dos pés. Agora imagina, os pés estavam cravados por cravos, pregos nessa madeira horizontal. Então, para que ela respirasse, ela tinha que levantar, erguer o seu corpo. Só que agora a dor era muito intensa. Então ela soltava o peso do corpo e ficava dependurada pelos braços. Só que aí ela não conseguia respirar. Estou trazendo para você isso para que você entenda
como foi difícil para Jesus morrer na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero convidá-lo a ir comigo em Isaías, no capítulo 53, e vamos encontrar então o texto que declara isso de maneira viva para cada um de nós. Capítulo 53, do verso 5 do livro de Isaías diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Entende agora a ideia do paradoxo? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe cura a partir da ferida. Existe cura para a minha vida pecaminosa a partir da vida de Jesus e daquilo que ele sofreu no Calvário. Eu gostaria que você analisasse comigo agora nessa anatomia de Jesus, onde ele sofreu e o que isso representa para nós de maneira espiritual. Mas entenda de maneira clara, Jesus morreu na cruz e não da cruz. Não foi a cruz que provocou a sua morte, foram os nossos pecados. Por isso o texto está dizendo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba que na anatomia de Jesus, 5 partes do seu corpo, podemos dizer 7 partes, entendendo as 2 mãos e os 2 pés, mas contemplando as feridas de um modo geral, de 5 regiões do corpo de Jesus sai cura para as nossas vidas, ou para a nossa experiência espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi ferido nos pés, os seus pés foram cravados na parte horizontal da cruz. O que isso pode representar espiritualmente para a minha vida? Isso pode representar espiritualmente para a minha vida que as feridas dos pés de Jesus trazem cura para os meus caminhos pecaminosos. Eu posso entender que as feridas nas mãos de Jesus trazem cura para os meus atos pecaminosos. Eu posso compreender que as feridas que foram feitas na cabeça de Jesus, porque uma coroa de espinho foi colocada e o soldado bate com o caniço sobre essa coroa e os espinhos então agora cravam no seu couro cabeludo. Ele foi ferido na cabeça. E o que isso implica para a nossa salvação, a nossa experiência espiritual? Que a ferida na cabeça produz cura para os nossos pensamentos pecaminosos. A Bíblia diz que Jesus sofreu 2 quarentenas de açoite. Então, ele foi ferido em suas costas, de maneira que o chicote com pontas de metal, e quando eram lançadas sobre ele, ao tirar de volta parte do seu couro, ele saía junto, então feridas, rasgava-se o couro das costas, a pele de Jesus foi rasgada nas costas por causa dessa agressão, dessa maneira de tratar o pecador, embora Jesus não sendo pecador, a maneira de tratar a pessoa que morria de cruz. Então eu posso pensar e entender que as feridas nas costas do nosso Salvador representam cura para o nosso fardo pecaminoso. Todos nós carregamos a natureza pecaminosa conosco e ela vai até o dia da volta de Jesus. Então nós temos que entender que nessas feridas há cura para todos nós. Bem, falamos das feridas nas mãos, das feridas nos pés, das feridas na cabeça, das feridas nas costas, mas existe uma parte do corpo de Jesus que foi ferido, que não teve a ver com a direta ação humana ou a mão humana. Nós estamos falando do coração de Jesus. Jesus morreu porque o seu coração explodiu dentro do próprio peito. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados estavam sobre ele. E isso provocou em Jesus a morte, quando ele
expira, quando ele morre, é por conta do peso do pecado de toda a humanidade, do passado, daquela época e do futuro, pesava sobre ele. Então agora esse coração se rasga no peito e ele morreu. Ele morreu em pouco tempo depois de crucificado, com essa ferida, agora não causada por uma espada, não causada por um chicote, não causada por uma lança, mas causada por nossos pecados. O que a ferida no coração pode produzir para a nossa experiência espiritual? Queridos, é no coração que nós entendemos a ideia do amor. E quando falamos de amor, quando ligamos isso a respeito da nossa salvação, sempre haverá a ideia de um falso amor tentando tomar do nosso coração o amor que deve ser devotado a Deus. Por isso, quero que você entenda que quando Jesus foi ferido no coração por nossos pecados e ele morreu, ele pode produzir cura para os nossos falsos amores. Quando Jesus morreu no Calvário em nosso lugar, ele estava trazendo vida para cada um de nós. A Bíblia diz que ao meio-dia o sol escureceu. Olha que interessante, no nascimento de Jesus, à meia-noite, no nascimento, a luz brilhou na escuridão. Mas agora na morte de Jesus, ao meio-dia, o sol que brilhava escureceu no meio da claridade para cobrir a vergonha do nosso Salvador enquanto estava despido na cruz do Calvário. Assim era a maneira como alguém morria naquele tempo, despido, enfraquecido, tentando respirar, ao mesmo tempo tentando aliviar a dor dos pés, de maneira então que essa morte era considerada um sadismo claro e vivo diante das pessoas. A Bíblia diz que as pessoas passavam, meneavam a cabeça, porque por causa da vergonha do criminoso estar nu, Jesus estava nu enquanto morria na cruz do Calvário. Agora me encanta as palavras finais do nosso Salvador enquanto estava ali. Jesus, quando está terminando o seu período na cruz, ele diz uma palavra muito especial. Ele grita a palavra tetelestai. É interessante perceber que essa palavra tetelestai, está pago, ela era pronunciada em pelo menos 3 situações. Quando um pintor, por exemplo, estava terminando uma obra e agora então, ao concluir as últimas gotas de tinta para essa obra, ele gritava, ele assinava, melhor dizendo, ele assinava tetelestai, a obra está terminada, o quadro está feito, está belo, está completo. Interessante que quando um preso pagava a penalidade do seu crime, vamos imaginar 30 anos, 15 anos preso, agora quando chegava o dia da soltura, ali então o juiz, digamos assim, tinha que escrever no rodapé da sua ficha criminal. Imagina um criminoso com a ficha criminal extensa, agora ele tinha no rodapé da sua ficha criminal a escrita tetelestai, está pago, está feito. Quando um corredor agora, depois de chegar quilômetros atrás, saiu para uma maratona e agora está chegando na linha final da corrida, ele já vinha com o tetelestai do peito, a vontade de gritar e dizer, chegou, acabou. Então ele chegava gritando tetelestai, acabou. É para você entender as implicações dessa palavra quando Jesus está então falando nos últimos segundos enquanto está vivo na cruz do Calvário. Ele olha para o horizonte e ele contempla a obra das nossas vidas sendo desenhadas pelo seu amor. E ele consegue dizer tetelestai de maneira antecipada. Jesus, quando está na cruz do Calvário, ele pode olhar e ver que a nossa ficha criminal está agora paga pela sua morte. Então ele diz tetelestai. Quando o Salvador está no Calvário, ele pode olhar para a vida como uma grande maratona. Nós temos uma grande maratona a caminhar com o peso do pecado sobre nossos fardos. Mas quando chegar o dia de Jesus voltar,
esse peso pecaminoso cai das nossas costas, então a linha de chegada se rasga. Jesus está gritando tetelestai, porque um dia a nossa caminhada com o pecado terá um fim. Que coisa maravilhosa entender as implicações disso para mim e para a sua vida. Ele foi ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe cura para alguém que tem o pecado em uma mente suja, um coração sujo, impuro. Existe cura para alguém que leva o fardo pecaminoso consigo. Existe cura para alguém que está cansado dos atos pecaminosos. Existe cura para alguém que está cansado de caminhar num caminho pecaminoso. Existe cura para alguém que tem nutrido por tanto tempo um falso amor no coração, não permitindo ser esse coração de Deus. E eu gostaria que você entendesse que hoje é o dia de fazer uma entrega da sua vida para Deus, porque Ele morreu por você, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no meu lugar, e isso é amor, amor na mais poderosa forma de alguém entender. John Stott escreveu no seu livro A Cruz de Cristo: se você quer compreender o conceito do amor, você não tem que ir ao dicionário, mas ao Calvário. É ao pé da cruz que você entende quanto você vale. Você não encontra o seu valor nas redes sociais, você não encontra o seu valor na internet, você não encontra o seu valor nas amizades, você não encontra o seu valor no casamento, você não encontra o seu valor nos relacionamentos, você não encontra o seu valor na alimentação, na comida, você não encontra o seu valor na vestimenta, você não encontra o seu valor nos bens que pode possuir essa vida, porque o seu valor já foi determinado na cruz do Calvário. Você vale o sangue de Jesus Cristo, você vale o preço que foi pago ali em seu lugar e em meu lugar. Então eu gostaria que você entendesse a grandiosidade disso. Romanos capítulo 2, lá diz que quando nós contemplamos a bondade de Deus, então o arrependimento vem para a nossa vida. É o arrependimento, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É quando contemplamos esse amor. Por isso Jesus disse, eu volto para o texto bíblico de João capítulo 12 e leio de novo com você o verso 32. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Está sendo atraído pelo amor de Deus? Está sendo atraído pelo amor do Calvário que alcançou seu coração ali? E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, quando contemplamos a cruz, contemplamos Jesus estendendo seus braços e morrendo no meu e no seu lugar, podemos ter uma imagem da graça de Deus. Os braços de Jesus estendidos no Calvário ainda é uma imagem de graça, tal como um pai que abre os braços para receber um filho, a esposa que abre os braços para receber o marido, um filho que abre os braços para jogar-se ao colo de seu pai, um amigo que abre os braços ao encontrar o seu amigo. Assim é a imagem linda do Calvário, os braços abertos de Jesus para receber cada um de nós, não importa o tamanho do seu pecado, do seu erro, da sua falha, da sua fraqueza, do seu passado. Eu quero que você aceite essa graça maravilhosa, abra seu coração para Deus, porque você precisa olhar para o Calvário com uma certeza: os seus pecados, ainda que sejam ruins, maus, ainda que traga dor e sofrimento a você, ainda que sejam de fato horrorosos, como a própria Bíblia diz, enganoso é o coração humano, mas os seus pecados, os meus pecados, eles não são maiores do que o amor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gostaria de convidá-lo hoje a abrir o coração para receber os braços da cruz que um dia foram abertos por você, para que esse amor pudesse ter poder sobre as feridas que o pecado traz para a sua e para a minha vida. Posso estar pregando para alguém que está vivendo dias difíceis por causa de uma personalidade difícil. Estou pregando para alguém que tem tido perdas em sua vida, em seus relacionamentos.
Talvez estou pregando para alguém que está se separando porque não deu certo, alguém cometeu um erro e você diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Talvez estou pregando para alguém que está perdendo a saúde, a vida, por causa do próprio pecado que tem tomado o coração do ser humano. Ei, o seu caso não é perdido, aqui não é o final da sua história. Você pode voltar a sorrir, porque um dia, na cruz do Calvário, Jesus morreu por você. Enquanto o sol escureceu naquele meio-dia, até às 3 da tarde, a hora que o nosso Salvador expirou, ele morreu. O próprio Pai desceu do céu e esteve diante da cruz, contemplando a imagem de seu Filho. Ali Jesus foi rejeitado para você ser recebido. Ali o Pai ouve, mas não atende o pedido do Filho, para que agora ele pudesse atender o seu. Ele morreu para você viver. Ele morreu para que eu pudesse ter vida e esperança nele. Então, por favor, quero pedir em nome de Jesus que você abra seu coração para receber o grandioso amor de Deus para a sua vida. Por isso o texto bíblico diz de maneira tão viva e clara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Nós estamos aqui orando a Deus para que você creia. E uma das maneiras que você demonstra a sua crença é indo para a palavra de Deus, é voltando-se para a palavra de Deus para compreender tudo o que você puder sobre esse maravilhoso amor. É por isso que eu volto-me para essa revista, porque essa revista diz, eu creio. Essa revista está falando de alguém que agora contemplou Deus e passa a crer a partir do estudo da palavra de Deus. Por isso nós oferecemos esse material para que você continue a aprender a respeito do plano da salvação que essa revista traz para a sua vida. Eu gostaria de ir para esses momentos finais dessa mensagem fazendo um apelo, um pedido muito carinhoso ao seu coração. Eu me volto então para você que está comigo aqui. Abra teu coração para Deus. Não importa o que você fez, não importa o fracasso da sua vida, não importa a sua história passada. Se recebes Jesus hoje, Ele tem cura para as suas feridas. Ele tem remédio para as suas dores. Ele pode alcançar você. Abre teu coração, confessa teus pecados, teus erros, teus medos. Pede para Deus, Senhor, eu aceito a Jesus Cristo crucificado no Calvário. Eu aceito o seu amor, eu aceito a sua graça. E Ele vai receber você. Você vai viver um amor que talvez nunca viveu. Uma história nova, novos capítulos, nova experiência, nova perspectiva. Quero convidar você a fazer isso comigo agora, enquanto nós nos elevamos da palavra de Deus para uma oração falando ao próprio Deus. Querido Pai, Deus maravilhoso, louvamos o nome do Senhor pelo seu maravilhoso amor para conosco. Entregar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Pelas feridas de Jesus, existe cura para as nossas vidas. E nós queremos dizer, aceitamos que Ele foi ferido por nós. E em nome de Jesus, aceitamos e dizemos amém.